Seja nas cidades, seja nas comunidades do interior do país, cada vez mais as pessoas estão buscando maneiras de aliviar as tensões e estresse da correria do dia a dia. E nada melhor para relaxar do que um passeio na natureza, concorda? E se você for um apaixonado por pedras preciosas, provavelmente já saiba que esse tipo de atividade é muito prazeroso e divertido. O que talvez você ainda não saiba é que também pode ser muito lucrativo. É isso mesmo que você ouviu. Desmontar pedreiras, explorar minas abandonadas, revirando rejeitos, escavar a terra à procura de minas. Definitivamente não é a forma mais fácil de encontrar pedras preciosas. Nos cascalhos, nos leitos secos dos rios, podem ter uma fortuna te esperando. E quando eu falo em pedras preciosas, me refiro a uma grande variedade delas e algumas realmente valiosas. Já ouviu aquele ditado que diz unir o útil ao agradável? Pois é, ele se aplica muito bem aqui. Imagina aquela caminhada gostosa, respirando ar puro ao longo de um rio e de repente encontrar uma gema bruta valiosa. A sensação é incrível, concorda? Parece até um sonho, mas é perfeitamente possível. Lembrando que eu disse possível, não fácil. Mas essa é de longe a maneira mais divertida e prazerosa de procurar pedras preciosas. Entre os seixos de rios e riachos. Esses sedimentos e rochas que foram transportados pelos rios são conhecidos como depósitos aluviais. As rochas ígneas e os depósitos aluviais são fontes ricas de pedras preciosas. Mas rochas sedimentares e metamórficas também possuem algumas dessas preciosidades. Mas tipos de rochas e pedras preciosas associadas a elas é assunto para outro vídeo, se vocês pedirem, é claro. Mesmo assim, é importante lembrar que quando você procura uma pedra preciosa específica, precisa saber que a geologia da região é que vai determinar quais tipos de pedras preciosas você pode encontrar. No entanto, existem algumas pedras preciosas que podem ser encontradas em uma ampla variedade de ambientes. Alguns exemplos de gemas mais densas que podem ser encontradas nos depósitos aluviais são crisoberilo, granada, safira, topázio, turmalina, zircão e a mais famosa e desejada das gemas, o diamante. A propósito, você sabe por que o diamante é tão especial? Já vou te adiantando que não é só por causa da dureza, beleza e raridade. Vou deixar o link na descrição e na tela final desse vídeo para você conhecer a incrível história, o segredo dos diamantes. Bom, até aqui já sabemos que vários tipos de pedras preciosas podem ser encontradas nos cascalhos de rios. Porém, a grande dificuldade, principalmente para os iniciantes nesse passatempo de caçador de pedras, é identificar uma pedra preciosa verdadeira e ou valiosa, já que ela pode ser facilmente confundida com pedras comuns. Aqui vamos nos ater ao diamante por ser muito procurado e muito confundido. E aqui quero também fazer uma observação. Se quiser, fique à vontade para sugerir um vídeo sobre identificação de alguma outra pedra preciosa de sua preferência, combinado? Seja observando um cascalho durante um passeio, seja prospectando com peneiras e bateias, a grande questão agora é como saber se encontrei um diamante ou não. E é isso que vamos descobrir agora. Mas antes, aos aventureiros de plantão que gostam deste assunto, peço seu apoio, inscreva-se no canal, deixe seu joinha e não se esqueça de ativar o sininho para receber novos vídeos toda semana. E muito obrigado de coração para quem compartilhar o vídeo. Vamos lá então? Várias gemas brancas podem ter a aparência de um diamante. O zircão branco, safira branca, topázio branco,
o quartzo, que é um cristal de rocha comum, e o vidro da Terra. Os três últimos talvez sejam os mais comuns. No entanto, todas essas gemas têm propriedades físicas, químicas e ópticas diferentes. A diferença mais significativa entre o diamante e outras pedras preciosas está em sua composição. Enquanto todas as outras gemas são compostas de 2 ou mais elementos, o diamante é a única gema formada a partir de um único elemento, o carbono altamente pressurizado. Acontece que esse tipo de análise só pode ser realizado por um profissional especializado munido dos equipamentos adequados. Essa é a única maneira incontestável de identificar uma pedra preciosa. Mas calma, existem alguns métodos caseiros, apesar de não serem infalíveis, podem ser bastante assertivos e nós vamos conhecê-los agora. Mas já quero te dar uma dica logo de cara. As pedras carregadas pelos rios sofrem muitos atritos e esse é o motivo pelo qual elas são encontradas geralmente com formas arredondadas, o que não acontece com o diamante por ser uma substância que está no topo da escala de dureza. Sendo assim, qualquer pedra que tiver sofrido algum desgaste certamente não é um diamante. Isso não quer dizer que toda pedra que tiver quinas é diamante, pois pode ser um cristal de quartzo, por exemplo, que tenha se partido recentemente. Lembrando que não ser um diamante não significa que não vale a pena guardar. A minha sugestão é que tudo que encontrar que te chame a atenção e seja no mínimo interessante, principalmente se tiver um brilho metálico, recolha e leve para casa, onde poderá observar com mais calma, e mesmo que não seja um diamante ou outra pedra de valor comercial, poderá fazer parte da sua coleção. Nos 2 testes a seguir, pode ficar tranquilo que são apenas de observação, ou seja, não vão danificar a gema, mesmo que não seja um diamante. O teste de neblina, como é conhecido, nada mais é que tentar embaçar a pedra com a respiração. É simples. Coloque a gema próximo de sua boca e projete seu hálito contra ela, como se estivesse tentando embaçar um espelho. Sabe como é? Depois de 1 ou 2 segundos, se for um diamante, ele vai clarear. Se não for, permanecerá embaçado por mais tempo. Isso acontece porque os diamantes dispersam o calor instantaneamente, tornando impossível embaçá-lo. Mas para que este teste funcione, verifique se o diamante está limpo e se não há óleos cobrindo a pedra. O teste de brilho. A forma como uma pedra reflete e refrata a luz é uma boa indicação. Os diamantes dobram ou refratam a luz que passa por eles, resultando em sua aparência incrivelmente brilhante. Pedras como o vidro e quartzo brilham menos porque têm um índice de refração mais baixo. O brilho de uma pedra é difícil de alterar, mesmo com um corte especializado, porque é uma propriedade inerente da pedra. O teste de brilho feito em casa é uma inspeção visual da reação da pedra em relação à luz. Os diamantes têm um brilho intenso, puxando para metálico, e refletem a luz em tons mais acinzentados e precisos. Ou seja, mesmo se tratando de um diamante colorido, o que faria dele bem mais valioso, é claro, pode haver uma variação leve na tonalidade daquela cor em específico, mas não deve variar entre cores diferentes. Então, se sua pedra tem muitas cores, provavelmente não é um diamante. Uma coisa importante que preciso lembrar: não confunda brilho com reflexo. Enquanto o brilho diz respeito à intensidade da luz que é refratada pela gema, a reflexão tem a ver com a cor da luz que é refratada. Portanto, em se tratando do diamante, além da cor da luz, procure observar principalmente a intensidade da luz. E aqui vai uma informação a título de curiosidade mesmo. Você sabia que existe uma pedra que tem ainda mais brilho que o diamante? É isso mesmo. Eu estou falando da moissanita. Comenta aí se você já ouviu falar.
Essa pedra preciosa é tão semelhante ao diamante que até os joalheiros têm dificuldade para distingui-los. Um método bem assertivo para saber a diferença sem usar equipamentos especiais é segurando a pedra perto do olho e acendendo uma lâmpada por trás dela. Se você vir as cores do arco-íris, isso é um sinal de refração dupla. Essa é uma propriedade da moissanita, mas não do diamante. Interessante, não acha? Se você ficou curioso para saber mais sobre a moissanita, então comenta aí. Quem sabe faça um vídeo sobre essa gema misteriosa. Os testes que eu vou apresentar agora são bem assertivos, porém requerem muita atenção e cuidados. Só aplique se estiver disposto a arriscar sua pedra. Vou te explicar melhor. Estes testes vão pôr à prova a resistência da pedra ao calor, ao atrito e à pressão. Depois de aplicados, um diamante não sofrerá dano nenhum, mas se for outra pedra natural ou sintética, será de alguma forma afetada. Portanto, sugiro que comece pelos testes anteriores e só continue com os próximos se ainda estiver com dúvida, ok? Vamos lá. O teste do calor. Para aplicar corretamente esse teste, exponha a pedra a uma chama aberta controlada, como de um isqueiro, por exemplo, entre 30 e 45 segundos. Para não se queimar, tente segurar a pedra com uma pinça com base de borracha. Imediatamente após o aquecimento, coloque a gema em um recipiente com água fria. A mudança repentina de temperatura causará um choque térmico, danificando a estrutura física de qualquer gema que não seja um diamante. Outro teste que você poderá aplicar facilmente em casa é o teste da lixa. Tudo que você precisa é uma lixa daquelas que são vendidas em casas de materiais de construção. Elas são chamadas também de lixa d'água. Se você não encontrar a lixa, pode usar aquelas pedras usadas para amolar facas, conhecidas também como esmeril, que vai servir da mesma forma. Basta esfregar o lado arenoso da lixa contra a pedra. O grão da lixa costuma ter uma dureza entre 7 e 9 na escala de Mohs. Os diamantes são 10 nessa escala, ou seja, estão no topo. Portanto, um diamante verdadeiro não será afetado pela lixa. No caso do esmeril, é só esfregar a pedra contra ele. Se for um diamante, não será arranhado. Agora o teste de pressão. Esse é outro teste interessante. Ele consiste em pressionar a pedra com força usando um alicate. Lembre-se, eu disse pressionar e não bater. Se você bater mesmo em um diamante com um martelo ou marreta, por exemplo, poderá danificá-lo, porque a gema pode ter algum tipo de fissura ou trinca interna e pode não resistir ao impacto. Pressione a gema com o alicate. Se ela for um diamante, você não conseguirá quebrá-la. Por outro lado, se não for um diamante, vai se esfarelar, principalmente nas quinas. Bom pessoal, eu apresentei para vocês 5 tipos de testes simples. Existem outros, como o teste de densidade relativa, por exemplo, que não listei aqui porque considero muito imprecisos pelo fato de outras pedras terem densidade parecida com o diamante e porque seriam mais eficazes na comparação entre diamante natural versus diamante sintético. Sendo assim, poderia confundir ainda mais. Mesmo depois de todos esses testes, você ainda poderá ter dúvidas, mas pelo menos saberá se sua pedra merece ou não ser guardada com mais cuidado e segurança até ser levada a um especialista. Gostaria de lembrar que o objetivo principal do canal não é o enriquecimento por si só, mas estimular o maior número de pessoas a se dedicarem a passatempos que agreguem valor, que agreguem qualidade de vida e, consequentemente, mais saúde e bem-estar. Se você também acha isso importante e apoia essa ideia, se inscreva no canal, dá um joinha para o YouTube entender que o assunto tratado aqui é importante para nós. E não se esqueça de ativar o sininho, tem vídeo novo toda semana.
Peço sua ajuda para divulgar o canal, compartilhando com todos que você puder. Vamos formar uma comunidade de aventureiros apaixonados por natureza e todas as riquezas minerais que ela guarda? Eu conto com você. Agradeço de coração por você fazer parte desse projeto. Assista agora O Segredo dos Diamantes, você vai se surpreender. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.